Olá pessoal, no nosso devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da nossa intercessão com relação, às pessoas ao nosso redor. Mas antes, se inscreve aqui no canal para você não esquecer e já deixa o seu like. Se por acaso no final do vídeo você não tiver gostado, é só você retirar o like. Então já deixa agora para não esquecer. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 20. Só para contextualizar, aqui já é quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, por conta do pecado do povo. O povo pecava tanto contra Deus lá em Sodoma e Gomorra nessa época que acendeu a ira de Deus assim de uma forma que Deus resolveu destruir toda aquela região. Então é nessa época aqui. Então no capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 20. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Esses outros visitantes que fala aqui é porque Deus apareceu para Abraão, E quando no começo do capítulo ele fala, foram 3 homens que chegou lá onde Abraão morava, e tal, e aí eles comeram juntos, tal, aí esses outros visitantes, são 2 desses homens, que eu não sei, assim, mas tem teólogos que dizem que eram anjos, mas enfim, aí esses 2 homens partiram para Sodoma e Gomorra, e aí Abraão permaneceu ali na presença do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos, Abraão, perguntou para o Senhor, exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Abraão meio que me irrita nessa parte, porque ele já não ora especificamente, já fala tudo que ele quer, já chega ao ponto. Mas enfim, Imagino que eu também deva irritar muito a Deus e ele sempre me perdoa, sempre é misericordioso, então vamos relevar. Por favor, não fique irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não o destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. E no capítulo 19, narra toda a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, narra que esses homens chegam lá na casa de Ló e aí avisa ele que vai ser destruído, fala para ele pegar toda a família dele e sair da cidade, porque Deus vai destruir a cidade. Então Ló pega, suas filhas e sai da cidade. Aí nisso que eles estão fugindo, a mulher de Ló olha para trás na hora que a cidade está sendo destruída e vira uma pilha de sal, porque ela olhou para trás, não era para olhar para trás, era para ir embora sem olhar para trás. As Ló e suas filhas são salvas por conta da oração de Abraão, por conta da intercessão de Abraão, que lá no finalzinho do capítulo 19, no versículo 28, fala assim: olhou para Abraão, ele acordou de manhã, e aí ele olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Então, toda aquela hora, que Abraão falava para Deus, mas e se tiver tantos justos, tal? Ele estava meio que de alguma forma, orando, intercedendo para que Deus salvasse Ló. E aqui no final do capítulo
final não, né? No meio do capítulo 19, no versículo 29, fala: contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Então, como a oração de Abraão foi importante, foi significativa para a vida de Ló, porque por conta da oração de Abraão, por conta do pedido que Abraão fez, Deus salvou Ló. Teve um tempo atrás, já faz um tempinho, isso alguns anos, mas eu tive um sonho, foi muito assim, chocante quando eu acordei. Que eu lembro que nesse sonho eu tava tipo em uma, sabe essas igrejas góticas que tem aquelas estátuas de não sei nem do que é, mas umas estátuas assim bem estranhas. Sabe tipo o castelo da Bela e a Fera, do desenho A Bela e a Fera? Naquela parte final, quando a fera tá lá e tá chovendo, e aí tem aquelas estátuas, tipo daqueles bichos assim. Era tipo mais ou menos aquilo, daquele castelo da Bela e a Fera. E aí eram tipo essas igrejas góticas assim, e tinha umas estátuas muito feias, muito, sabe, horrível assim, como se fosse tudo assim em cima, uns altares assim, e essas estátuas em cima. E aí tinha eu e mais um monte, algumas pessoas embaixo, normal, né, no térreo da igreja, e a gente olhava assim, e tinha pessoas junto com essas estátuas, algumas outras pessoas assim, né, junto com essas estátuas feias mesmo. E parecia que meio que um véu invisível separava a gente dessas pessoas. Então a gente tava aqui, eu e essas pessoas, e essas outras pessoas junto com essas estátuas feias lá, e um véu meio que invisível. Era como se assim, a gente sabia que tinha uma barreira ali dividindo a gente, mas era invisível, porque a gente conseguia ver essas pessoas lá com essas estátuas, só que elas conseguiam ver a gente também, mas a gente não conseguia ir pra lá, e nem essas pessoas não conseguiam vir pra cá. E aí essas pessoas, elas estavam assim, num sofrimento muito intenso, que elas gritavam, elas gemiam de sofrimento e pediam por socorro, e aí a gente que tava aqui não conseguia fazer nada, porque a gente não conseguia passar pra lá, e elas não conseguiam passar pra cá. Aí eu lembro que eu olhava, no sonho, tudo isso no sonho, eu lembro que eu olhava pra uma das pessoas que tava do meu lado e perguntava pra ela: nossa, mas a gente não pode fazer nada pra ajudar ela? O que a gente pode fazer pra ajudar ela? Aí essa pessoa respondia pra mim: a única coisa que a gente poderia ter feito para ajudar ela teria sido orado por ela em vida. Agora já não tem mais nada que a gente possa fazer. Aí na hora eu acordei assim, super assustada, né? Porque foi um sonho muito chocante, gente. Eu tô contando aqui agora assim de boa, porque já faz um tempinho que aconteceu. Mas foi assim um sonho muito chocante pra mim. Mas desde quando eu tive esse sonho, meio que me abriu a consciência do quanto a nossa oração é importante e do quanto a nossa intercessão por outras pessoas, né, é importante, porque Deus, ele pode, é óbvio, ele é o criador dos céus e da terra, então ele faz o que ele quiser, da forma como ele quiser. Então, se ele quiser agir na vida de uma pessoa, ele pode agir na vida daquela pessoa sem ninguém orar por ela. Deus pode fazer isso, mas Deus, ele escolhe agir através da oração. Então, por isso que aqui ele levantou Abraão para orar por Ló, para poder salvar Ló. Na história de Jó também, né, no final da história de Jó, que Deus fala para Jó, Deus fala para Jó orar pelos amigos dele, que enquanto Jó estivesse orando pelos amigos dele, né, Deus iria restaurar a vida dele. Então, Deus, ele pode fazer tudo o que ele quiser, sem necessariamente que alguém ore para que isso aconteça, mas ele escolhe também agir através da nossa oração. Então eu tento, ultimamente, vou confessar aqui uma coisa, eu tinha até me esquecido disso, do quanto é importante a nossa intercessão, né, a nossa oração pela vida das outras pessoas, porque por mais que eu tô tentando trazer isso, por isso até que eu comentei nesse sonho, porque eu me lembrei dele esses dias agora. Eu tô tentando trazer muito isso pra minha vida, porque realmente talvez, por mais que talvez a gente nem vá saber o resultado da nossa oração, né? Talvez é uma pessoa que Deus colocou na nossa vida, que a gente ora e depois essa pessoa sai da nossa vida e a gente nunca vai saber se a nossa oração foi atendida ou não, se a nossa oração mudou a vida daquela pessoa ou não. Mas não importa, porque se mudou a vida daquela pessoa, vai fazer uma diferença gigantesca na vida dela. E o reino de Deus é sobre isso, né? O reino de Deus não é a gente viver só a nossa vida no nosso mundinho, achando que nós somos os protagonistas do mundo e que o mundo gira ao nosso redor. Não, Deus nos criou para viver em comunidade, Deus nos criou para viver em comunhão com as pessoas, tanto que Deus fala, né, Jesus vai voltar
para buscar a sua igreja. Igreja é quem? Igreja é o povo de Deus reunido. Uma pessoa só não é igreja. Eu sozinha não sou igreja, você sozinha não é igreja. Não, a gente é membro. E um membro, né? Tipo, um dedo só, que diferença ele faz no corpo todo? Nada. Então é o corpo todo, é a igreja reunida, são as pessoas reunidas que fazem a diferença. E Deus nos criou para viver unidos, para viver em comunhão. Então tenha essa consciência, se você é uma pessoa temente a Deus, se você é uma pessoa que quer buscar cada vez mais agradar o coração do Senhor, que quer buscar cada vez mais servir a Deus da melhor forma possível, servir a Deus de uma forma que agrade a Ele, então comece dessa forma, comece orando pelas pessoas que Ele coloca no seu caminho. Eu acredito muito que para tudo tem um propósito de Deus, para tudo, até mesmo as bênçãos que Ele nos dá, não é só pra gente aproveitar e desfrutar. É sim pra gente aproveitar e desfrutar, mas tem sempre alguma coisa do reino de Deus em primeiro lugar. Então, uma bênção que Ele te deu, que talvez através dessa bênção você conheceu uma pessoa. Vou dar um exemplo assim, que vem na minha cabeça agora. Então, através dessa bênção você conheceu uma pessoa. Essa bênção que Deus te deu, tudo bem, você pode desfrutar e aproveitar dela. Mas talvez essa pessoa que você conheceu através dessa bênção, talvez esse é o ponto principal, que Deus está colocando tudo isso, movendo todas essas peças, essas chaves para que você possa orar pela vida dessa pessoa. Porque talvez seja uma pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, então através da sua oração, Deus vai atender a sua oração para que essa pessoa seja tocada por Jesus. Ou enfim, talvez N motivos, não sei, dei exemplo assim que vem na minha cabeça agora, mas eu acredito muito que para tudo tem um motivo de Deus e que sempre tem um propósito de Deus, né? E que sempre o principal propósito vai ser o reino dos céus. Então, todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, todas elas a gente pode tirar um tempo pra gente orar por elas. Então, assim como Ló foi salvo através da oração de Abraão, talvez a sua oração possa salvar alguém, talvez a sua oração possa fazer a diferença na vida de uma pessoa ou talvez de muitas pessoas. Talvez você nunca vai saber, mas Deus está vendo. Vai ser assim um diferencial na sua vida, um diferencial no seu relacionamento com o Senhor, um diferencial, porque enquanto você cuida das coisas de Deus, do reino de Deus, das pessoas que Deus coloca na sua vida, Deus cuida de você. E Deus, como eu disse, Ele não fica devendo nada a ninguém. Então, quando Ele cuida pra valer. Enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui pra vocês. Espero que o Espírito Santo tenha falado o coração de vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!